Então, vamos lá, vamos começar. Hoje é dia 18 de agosto de 2020, nossa terceira aula de Direito Tributário. Hoje será muito útil e importante que vocês estejam com a Constituição na mão e anotem tudo que eu for falar aqui. Basicamente, a aula será pautada nos artigos 145, 148 e 149 da nossa Constituição. E no artigo... Cadê meu Código Tributário Nacional aqui? E no artigo 5º do Código Tributário Nacional. Então, é importante que você tenha a Constituição em mãos, artigos 145, 148, 149 e o artigo 5º do Código Tributário Nacional. Ah, pessoa, estou sem a Constituição, estou sem a lei aqui, sem o vade-mecum. Sem problema, pega no seu celular aí e já pesquisa a Constituição Federal. Nós vamos tratar dos artigos 145, 148 e 149 da nossa Constituição e o artigo 5º do Código Tributário Nacional. Maria Tereza, Graziele, Ícaro, Isabel, Bruna, Genoel, Linda L., Paulo Lamounier, s'il vous plaît, abram as câmeras, quero ver Vossas Excelências. Se não, se Vossas Excelências colocarem no chat o nome e o curso e eu não ver que Vossas Excelências estão presentes, eu darei falta. Não adianta você só colocar o nomezinho ali e ir embora, tá certo? Vamos prestigiar o professor. Pode ter certeza que essa dificuldade é tão grande para mim quanto para vocês. Mas é no olhar de Vossas Excelências que eu me motivo. Se eu estiver falando só com uma tela de computador, eu, com toda sinceridade, eu não me sinto motivado, não consigo lecionar. Para mim, eu tenho essa dificuldade. Sou professor de presencial, não sou professor de ficar aqui. Infelizmente, não, a gente ainda está impossibilitado, mas espero que em breve isso tudo passe, as coisas estão melhorando, os índices de mortalidade estão caindo. Então, creio eu que não vai demorar muito para virar esse jogo, não. Feito esse disclaimer, vou abrir aqui a minha telinha para a gente falar sobre o que interessa para a aula de hoje. E para a nossa aula de hoje, vamos falar sobre isso daqui, ó. Lembrando o seguinte, já coloquei aí no chat a aula 1, a aula 2, a aula 3, a gente está gravando aqui. Depois dessa terceira aula, vou colocar tudo vou colocar esse PowerPoint e os links de YouTube também lá no WebGIS. Vou disponibilizar para todos vocês. Na última terça-feira, eu mandei para os líderes, né, livros de direito tributário. Acredito que eles tenham, Rodrigo e Paulo, tenham repassado para vocês aí. Se tiver qualquer dúvida, meu telefone, meu WhatsApp pessoal está à disposição. Vocês podem me chamar quando quiserem, tá? Para mim, não precisa se preocupar. Ok? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as espécies de tributo. As espécies de tributo, nós utilizamos uma teoria que chama teoria pentapartida, penta de 5. Então, nós partimos em 5 essas espécies de tributos. Quais são as nossas 5 espécies de tributos? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. O que eu pedi para vocês para pegar a Constituição? No artigo 145 da Constituição, ele vai nos dar uma subdivisão desses tributos
em uma teoria tripartida. Então, na prova de concurso público, ou até mesmo para a minha prova, não se engane quando você analisar o artigo 145 da Constituição e achar que as únicas espécies de tributos estão no artigo 145 da Constituição. Se você fizer uma análise muito simplista das espécies de tributos, e se a prova tiver uma pegadinha e te perguntar, segundo a Constituição, quais são as espécies de tributos? Aí, se você pegar apenas o artigo 145, você vai responder o seguinte: a espécie de tributo, inciso 1, imposto, 2, a taxa, e o 3, a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Todavia, o artigo 148 e 149, ele vai te dar outras duas espécies de tributos. O artigo 148, ele vai falar o seguinte: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, grifa, somente nessa parte que diz respeito a empréstimos compulsórios. E o artigo 149, ele vai te falar sobre contribuições sociais. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas observados os dispostos do artigo tal. Essas são as contribuições sindicais que a gente fala, que recentemente o STF ele autorizou que as pessoas pudessem não pagar obrigatoriamente essas contribuições sindicais, outros tipos de contribuições sociais, como contribuições que vão para o sistema S, SESC, SENAI, SESI. Então, esse tipo de contribuição ela está prevista no artigo 149. Mas vamos voltar ainda no nosso artigo 145. O Código Tributário Nacional, no artigo 5º, ele vai refletir aquilo que está no artigo 145. Se você pegar o artigo 5º do Código Tributário Nacional, você verá o seguinte: os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Ele está refletindo aquilo que está previsto no artigo 145 da Constituição. Se você tiver aí com o artigo 145 na mão, quero saber o seguinte: vocês têm o artigo 145 aí? Você está com a Constituição na mão aí, Rodrigo? Está conseguindo acompanhar? Genoel, William, Camila, Isabela, está aí com o artigo 145 na mão? Clarice, Paloma, Maria Tereza, Carolina, Graziele, o Paulo, Ícaro, Bruna, Rayane. Isso daí não está presente. Vou perguntar só para quem está presente aqui. Ó. Rodrigo, Isabelle, Genoel, William e Camila. Vocês estão com a Constituição aí? Está de fácil acesso? Você está acompanhando com a Constituição? Hein, Isabelle? Tá? Faz o positivo aí, Isabelle. Coisa boa. William, tá com a Constituição na mão aí, doutor William? Aí, Camila Ramos. Tá, Camila? Doutora Camila, estou falando com Vossa Excelência, tá? Genoel, tá me escutando, Genoel? Tá com a Constituição também? Clarice, Paloma também? Tá fácil aí, Clarice, Paloma? Clarice, eu colocou a foto dela, foi esperta, tá vendo? Eu me enganei aqui, eu achei que a Clarice estava aqui presente, mas pela foto dela faz assim, ó. Aí me enganou, bonitinho. Romana, tá com a Constituição na mão aí, Romana? Maria Tereza, não, a Clarice está presente, olha lá, a internet dela que não é boa, fica travando toda hora. Caroline, tá com a Constituição aí, Caroline? Tá, né? Então, vamos lá, gente, que isso aqui é importante para a vida de vocês e para essas provas aí. Eu tenho certeza que dessa turma aqui, ó, vai sair um auditor fiscal da Receita Federal que vai ganhar mais de R$30 mil por mês. Amém ou misericórdia? Vocês vão passar nesse concurso difícil? Amém. Amém, coisa boa. Eu tenho certeza que o dia que vocês forem fazer essa prova,
vai perguntar para vocês quais são as espécies de tributo. E aí você vai estudar, vai responder essa questão com base no artigo 145, 148 e 149. Vamos primeiro estudar o artigo 145 aqui. Leiam junto comigo aqui o artigo 145. É importante aqui, antes de eu ler o artigo 145, dá uma lidinha um pouquinho antes do artigo 145, você vai ver o seguinte: da tributação e do orçamento do sistema tributário nacional. Então, você como auditor fiscal, você como auditor da Receita, você como serventuário de secretaria da Fazenda, tanto municipal, estadual, ou da União, do servidor federal do Tesouro Nacional, do Banco Central, você assessor direto do Paulo Guedes que falou ontem que vai ficar, que não vai sair, ele deu um colapso ontem no mercado, o povo ficou morrendo de medo, mas ele virou e falou que vai ficar, coisa boa. Então, você que trabalha com isso aí, você tem que saber esse título 6 aqui de COI salteado, que é da tributação e do orçamento. Pessoal, eu vou trabalhar na Secretaria da Fazenda, lá no município de Perdidão, lá em Araújo, Pitangui, Onça, Nova Serrana, Bom Despacho, enfim, esses lugares todos aí da região. Então, você tem que dominar o seu título 6 da Constituição. Vamos destrinchar aqui o artigo 145. Olha que legal aqui, gente. Artigo 145. Grifa isso daí que é muito importante. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, quem pode instituir tributos? Quem pode instituir tributos? Eu poderia muito bem aqui, galera, abrir o artigo 145 aqui na tela para vocês e ficar facinho, facinho, e eu mesmo ficar grifando. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero que vocês leiam junto comigo para ficar bem tranquilo aí nos seus estudos, tá bom? Então, vocês têm que ter um mínimo aí de serviço. Boa noite, doutor Igor. Abra sua câmera, doutor Igor. Todos queremos te ver. Coisa boa. Boa noite. Igor Viegas. Abra a câmera e fecha o micro. Então, vamos lá. Você vai pegar o artigo 145, aqui tem diversas perguntas aqui que a gente vai analisar ao longo de todo o semestre, tá? Artigo 145. Grifa isso. A União, grifo 1. Os estados, grifo 2. O Distrito Federal, grifo 3. E os municípios, grifo 4, poderão instituir os seguintes tributos. Então, só de ler esse pouquinho aqui, a gente já sabe o seguinte: quem pode instituir tributos? Quem pode instituir tributos? A União, os estados, Distrito Federal e os municípios. União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Somente eles que podem instituir os tributos. Eles quem? Os entes federativos. União, estado e municípios. Certo? União, estados e municípios. Quando eu falo estados, eu estou falando também do Distrito Federal. Esses são os entes federativos, certo? União, estados e municípios. Somente esses podem instituir tributos. Pessoal, só um minutinho. Perdão pelo inconveniente, mas é porque eu estou aguardando uma ligação. Vamos lá. Vai virar a cabeça para baixo. Então, as espécies de tributos. Quem pode instituir? União, estados, Distrito Federal e os municípios. Quais tributos? Quais espécies de tributos? Beleza. Quais
espécies de tributos. Aí o artigo 145 vai nos falar impostos, taxas em razão de exercício de poder de polícia pela utilização efetiva do potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. E o 3, contribuição de melhoria decorrentes de obras públicas. Então, o artigo 145, ele vai falar de 3 espécies de tributos. 3 espécies de tributos. Quais são eles? Os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Artigo 145. Coisa linda que eu fiz aqui. Os empréstimos compulsórios e as contribuições, elas estão em outro patamar. Artigo 148. 148. Ó, tá muito bem feito isso aqui. E 149. Nossa, mãe. É difícil, viu, desenhar com o mouse. Mas aqui é importante que vocês estão prestando atenção nisso daqui. Então, artigo 148 e o 149 vai falar que a União, mediante lei complementar, poderá instituir os empréstimos compulsórios. O 149 vai falar de contribuições sociais. Ambos aqui são de competência de quem? Da União. União. Igual o mongoloide aqui, só para vocês entenderem aqui, ó. União. Certo? União. Beleza. Agora, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, elas podem ser instituídas por quem? Pela União, vírgula, pelos estados. Pelo Distrito Federal. Isso, menino. Pelo Distrito Federal, vai dar muito trabalho aqui. Até que não deu, não, fazer o L aqui. Pelo Distrito Federal e municípios. Pessoal, qual que é da União, qual que é do Estado, qual que é do município? Calma, nós vamos ficar um tempão falando de cada um. O importante agora é vocês saberem que são 5 espécies de tributos, que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Isso nós vamos falar ao longo de todo o semestre. Hoje eu só estou dando essa introdução de quais são as espécies de tributos. A partir da próxima aula, a gente vai entrar nos impostos propriamente dito. Mas hoje eu já vou começar a falar de imposto, certo? Deixa eu apagar isso aqui, muito legal, muito bom. Agora vamos dar uma aceleradinha. Já falamos aqui com voz de menino bobo, está muito infantil, muito fácil. Agora vamos acelerar isso daqui para ficar legal a conversa, certo? Vamos lá. Então essa é a teoria pentapartida, certo? Impostos, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. Quem que inventou essa teoria pentapartida? O nosso Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal, no recurso especial número tal, ele reconheceu o seguinte: de fato, a par das 3 modalidades de tributo, quais são as 3? Aquelas que estão previstas no artigo 145, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, que se refere ao artigo 145, para declarar que são competentes para instituí-los a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. O artigo 148 e 149 traz outras 2 modalidades de tributo. Logo, nós temos 5 categorias e não apenas 3 categorias. Aí o STF complementa de certa forma. Então, vamos voltar ao nosso artigo 145 aqui.
A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios poderão instituir quais tributos? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria decorrente de obras públicas. Artigo 148 fala dos empréstimos compulsórios e o artigo 149 das contribuições sociais. O que é tributo vinculado e tributo não vinculado a uma prestação estatal? O tributo ele pode ser vinculado ou o tributo ele pode ser não vinculado a uma prestação estatal. Os tributos vinculados são os tributos devidos em decorrência da prestação estatal em favor do contribuinte. Vinculado, então, são as taxas e as contribuições. E os não vinculados são os impostos. A pessoa não entende nada. O que é isso? Não vinculado e vinculado. Vinculado é o seguinte, quando você paga um negócio, o Estado ele é obrigado a te retribuir diante daquilo que você está pagando. Por exemplo, a taxa de incêndio. Para que vai a taxa de incêndio? Para combater o incêndio, para comprar viatura, para o corpo de bombeiro se aparelhar, a taxa de luz, taxa de iluminação. Para que você paga a taxa de iluminação? Para o seu município poder contratar uma empresa de qualidade para colocar uma iluminação pública eficiente na sua rua, tá certo? A contribuição de obra pública, para que serve? Para fazer obra pública. Então, se você está pagando aquela contribuição, é para obra pública. A IPVA, se eu estou pagando IPVA do meu carro, as ruas elas são obrigatoriamente, eu tenho que desfilar com o meu veículo automotor, a minha motinha, no tapete, o município, o estado, as BRs, elas devem ser pavimentadas da melhor qualidade? Não. Infelizmente, não. Você paga IPVA para quê? Para esse dinheiro ele ir para um cofre público estatal. Aí o IPTU, eu pago IPTU e já fui assaltado 3 vezes aqui em Nova Serrana. Isso não é um absurdo? Concordo, isso é um absurdo. Mas não é o fato de você pagar o IPTU que necessariamente você vai deixar de ser assaltado, não. Você está sendo assaltado pelos cofres públicos. Muitas vezes, não estou falando que é o caso de Nova Serrana, mas aquele dinheiro ali ele não está vinculado a uma contraprestação do IPTU. Ele vai para o cofre público para quê? Para os entes federativos, União, Estado, Município, eles têm que tirar desse dinheiro que você está pagando, tem que pagar a folha de pagamento dos servidores, tem que pagar todas as dívidas que eles possuem, dívidas públicas, tem a destinação constitucional específica para a saúde, para a educação, e aí o resto ele vai investir em diversos outros setores, como a gente falou nas outras aulas aqui, que esse dinheiro ele tem que ser revestido no mínimo para aqueles benefícios do artigo 6º da Constituição. Tá certo? Então, os tributos que são vinculados à atividade são as taxas e as contribuições. Já os que não são vinculados são os impostos, certo? Os impostos não são vinculados. Você paga e esse dinheiro aí, o ente federativo, ele tem que administrar isso da melhor maneira possível. Ele tem que administrar isso pelo princípio da legalidade, da imparcialidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Tá certo? Esses são os princípios norteadores da administração pública. Então, com o dinheiro seu, ele tem que administrar dessa forma. Ok? Da legalidade, então ele não pode gastar esse dinheiro fora do que aquilo está previsto em lei, tá certo? Legalidade, da impessoalidade, ele não pode gastar esse dinheiro achando que ele é dele, que ele vai fazer as coisas da cabeça dele, não. É impessoal, ele está representando ali uma coletividade, são várias pessoas, impessoalidade, a moralidade, o cara tem que ser moral, ele tem que fazer o dinheiro, ele tem que investir essa grana, administrar essa grana. A moralidade está contrária à ilegalidade, à ilicitude. Então, o sujeito não pode ser ladrão, não pode desviar o dinheiro público, né? É algo óbvio, né? Mas é importante falar. A publicidade. Então, esse dinheiro ele tem que
ele tem que dar publicidade, por isso que a gente tem aí diversos sites, né, que vão divulgar onde que essa grana está sendo gasta, né, transparência. Então, a publicidade e a transparência estão diretamente ligados a isso daí. E a eficiência. O administrador público tem que ser eficiente, que está administrando o dinheiro de todos. Então, esses são os princípios norteadores da administração pública e que devem ser aplicados pelo ente federativo. Ok? Então, vamos aos impostos. Vamos falar de impostos. Impostos. O que é imposto? Isso aqui é imposto. Eu pago essa merda desse imposto aqui e eu não aguento mais. Também não, eu odeio pagar imposto. Todavia, a gente tem que pagar o imposto, né? Tem que pagar o imposto porque isso tem que ser revertido para todos. Imposto nada mais é, segundo o conceito, né, do direito tributário, imposto cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa à vida do contribuinte, à sua atividade ou ao seu patrimônio. Esse conceito está previsto no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Então, ele é uma obrigação. O fato gerador, o que é o fato gerador? Se você comprar um imóvel, se você tem um imóvel, você tem que pagar IPTU. Se você tem uma propriedade rural, você tem que pagar o imposto sobre propriedade rural. Se você tem o carro, você tem que pagar o imposto de circulação daquele veículo, IPVA. Então, diante daquele fato gerador, que a gente vai ver aqui as diversas modalidades, isso cria uma situação que, independentemente de qualquer atividade estatal relativa à vida do contribuinte, o imposto ele será devido. O imposto, então, ele é um tributo não vinculado, como eu acabei de dizer aqui. Por que ele não é vinculado? Porque você paga, ele vai para o cofre público e o ente federativo tem que administrar isso da melhor maneira, o que torna atrelável a atividade do particular, ou seja, ao âmbito privado do contribuinte. Para o pagamento do imposto, basta a realização pelo particular de um fato gerador, não correspondendo em si a preço por vantagens que o Estado conceda ao obrigado, mas a captação de riqueza para o tesouro público. Não basta que você compre um carro que você terá que pagar o imposto. Ah, mas meu carro é muito caro. Comprei um carro de 250 mil reais e estou andando e estou pagando um IPVA altíssimo e furei o pneu na estrada. Dane-se. O seu imposto está indo para o cofre público. E aí, nesse cofre público, nesse tesouro público, eles vão administrar e não necessariamente o valor do IPVA ele tem que ser utilizado para pavimentar as ruas, avenidas e estradas. O exemplo aqui, o Caio se torna proprietário de um bem imóvel localizado na zona urbana. Aí o Caio, se ele tem um bem imóvel localizado na zona urbana, ele tem que fazer o quê? Tem que pagar IPTU, sem qualquer atuação estatal paralela de outra banda, quando o município X presta ao Caio um serviço específico. O Caio deve pagar uma taxa de serviço ao ente político, certo? Por exemplo, o Caio ele quer fazer um evento na rua dele, aí ele precisa de um alvará, um alvará de funcionamento do evento lá, a taxa de funcionamento, taxa de alguma coisa, tem que olhar o Código Tributário Municipal. Aí ele vai lá na Secretaria da Fazenda e fala, estou querendo fazer um evento aqui, um evento grande, um show aqui na minha rua, e vou cobrar ingresso do pessoal. Caio, você tem que pagar a taxa do evento. Mas por que eu tenho que pagar? Eu já pago IPTU. Não, Caio, tem nada a ver uma coisa com a outra. IPTU você paga para morar. É um imposto constitucional. Aí você tem que pagar, independentemente se você paga IPTU ou não, você tem que pagar essa taxa para o seu serviço específico aqui que você está solicitando. Então, a grande absurdo, quando a gente olha na televisão e vê o povo fazendo manifestação e fala assim, eu queria demais que fosse construída uma passarela aqui
Ah, por que você queria? Porque eu pago o meu imposto, eu pago o meu IPTU em dia e mesmo assim o lixeiro não passa aqui na minha rua. Aí, o que a repórter deveria fazer? Faz o seguinte, meu jovem, na próxima eleição, vota em outro vereador, vota em outro prefeito, porque não necessariamente o fato de você pagar IPTU, que todos esses serviços públicos devem ser prestados para você. Em tese, deveria, óbvio, mas uma coisa não está atrelada à outra. Está bem claro isso daí para vocês? Está bem claro? Se não tiver claro, vocês me chamem, pode falar. Não manda no chat, não. Você abre seu microfone e fala, Tiago, não está claro, eu não estou entendendo. Aí eu vou voltar e a gente vai debater novamente. Tranquilo? Então, fato gerador no imposto é a situação, o fato, volta. O fato gerador do imposto é a situação. Qual que é a situação? A aquisição de renda, prestação do serviço, etc., que não supõe nem se conecta com nenhuma atividade do Estado específica dirigida ao contribuinte. Nosso Superior Tribunal de Justiça ele já decidiu o seguinte, que o contribuinte não poderia obrigar o município a realizar certa obra ou serviço sob a alegação de que havia pago o imposto. O meu mestrado, eu escrevi um livro sobre a segurança pública como direito fundamental. Você já deve ter ouvido dizer o seguinte, fulano está doente, e aí ele entrou com uma ação no judiciário para ter o tratamento, para receber o remédio que é muito caro. Você já deve ter ouvido falar em algo nesse sentido. Isso aí chama judicialização da saúde, porque a pessoa ela não tem dinheiro para pagar aquele tratamento, ou então o plano de saúde não cobre, e você entra com uma ação contra o município, o Estado. Quando eu trabalhei na prefeitura de Rio Acima, eu era procurador lá, direto a gente recebia umas demandas judiciais lá, umas liminares, para quê? Forçando o município a pagar uns medicamentos caríssimos. Tá? Mas, se você entrar na justiça requerendo saúde, você vai conseguir. A minha dissertação, meu livro do mestrado, foi a segurança pública como direito fundamental. Eu comparo a saúde com a segurança pública. Então, se na sua região os índices de criminalidade são altíssimos, você já foi assaltado, algo nesse sentido, você poderia também acionar o judiciário requerendo segurança pública. Já que você pode requerer saúde, você pode requerer segurança pública também. Só que nem na petição de saúde, nem na petição de segurança pública, você pode utilizar como argumento que você paga IPTU. Não pode. Certo? Não pode. O IPTU é pago para ir para o cofre público, Tesouro Público. E não para que necessariamente, de forma bem objetiva, o seu dinheiro seja revertido para a saúde, para a educação, para a moradia. Consequentemente, sim. Necessariamente, não. Tá certo? Até aqui está tudo bem. Esse conceito aqui de pentapartido, nós temos 5 tipos de imposto. Em relação aos impostos vinculados, aos impostos não vinculados, está bem tranquilo aqui para você, gente? Está tranquilo? Genoel, Igor, Romana, Ícaro, Isabelinha, Paloma, Camila, Maria Tereza, Clarice, William. Está tranquilo aí, gente? Lara, Graziele, Maria Luísa, Paula Munier, Caroline, Amanda, Juliette, Bruna, iPhone. Tá vendo por que a gente não pode dar presença só pela foto? Tem uma pessoa que é chamada iPhone. O iPhone não está na lista de chamada. Eu queria muito ser professor do Steve Jobs, mas eu não tive essa graça e nem terei, né? Porque ele faleceu. Mas ele deixou que o filho dele, que é o iPhone, está aqui. iPhone, uma honra. Se o iPhone puder mostrar ele, eu vou ficar extremamente satisfeito. Tá vendo? iPhone. Eita, o Zoom é isso. Então, todos vocês e o iPhone. Então, tá tranquilo, Romana, Leal? Tá tranquilo, Romana, em relação a impostos vinculados e não vinculados? Romana travou a câmera da Romana.
Então é isso, gente. Vamos passando. Se tiver alguma dúvida, vocês me param aqui. Então, o STJ está falando exatamente isso que eu estou dizendo, então eu não tirei da minha cabeça, é o Superior Tribunal de Justiça que está dizendo. Qual é a diferença de STF para STJ? Eu vejo que a televisão está falando mal do STF. Ah, legal. Então, STF é Supremo Tribunal Federal. STJ é Superior Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal é a nossa instância última, certo? Os caras lá, são 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O STJ, ele também está em Brasília, mas ele é subdividido por turmas julgadoras. O Supremo Tribunal Federal, você tem apenas 2 turmas e 11 ministros. O Superior Tribunal de Justiça você tem vários ministros. Não sei te falar um número exato de ministros, mas extrapola aí mais de 30 ministros no Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça ele recebe os recursos dos tribunais de justiça estaduais. Você entra com uma ação aí em Nova Serrana, você vai recorrer para Belo Horizonte. De Belo Horizonte, você vai para o STJ. Se você não conseguir no STJ, você vai no STF, que é do lado lá do STJ. Certo? É um tribunal superior também, mas é diferente do STF. STF que tem essa turma famosa aí, Gilmar Mendes, o Lewandowski, esse povo todo aí. Certo? São 11. Ellen Grace, a Carmen Lúcia. Eu fui aluno da Carmen Lúcia. Receita do imposto. Então, para que serve o imposto? Visa custear as despesas públicas gerais, universais, educação, segurança pública, limpeza urbana, etc, etc. Isso daí são as receitas do imposto. E competência do imposto. Quem é competente para cobrar imposto e criar? Para cobrar, criar não, porque criação está na própria Constituição. Quem é competente? A Constituição prevê o rol taxativo. Certo? Ela prevê, de modo taxativo, as listas de impostos federais, estaduais e municipais. Aqui, ó, se você pegar a Constituição no artigo 153 e o 154 e o 155, você vai ver exatamente quem pode instituir, instituir cada um desses impostos aqui. O artigo 153 vai falar dos impostos de competência da União. O 154, impostos de competência também da União. O 155, impostos de competência dos estados e dos municípios. E o 156, impostos de competência dos municípios apenas. Dos estados e Distrito Federal é o 155. Então, artigo 153, 154, 155 e 156. São esses os impostos que nós vamos falar durante todas as nossas próximas aulas. Olha lá, o 153 da União. Imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto de renda, que vocês são fera, né? Imposto de renda, imposto sobre produto industrializado, imposto sobre operações financeiras. Oi, fala comigo. Quem está falando comigo? Coisa boa. Fala. Romana. Romana. A arrecadação desses impostos depois são divididas para as melhorias em saúde e educação, né? Existem umas porcentagens para essa divisão, não é isso? Existe. Salvo me engano, 24% para a educação e 15% para a saúde. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Que as demais são infraestruturas, né? Exatamente. Assistência social e outros. Perfeito, Romana. É isso? É isso mesmo, perfeito. Você já pode assumir a Secretaria da Fazenda aí, entendeu? Você tá fera. Pode, se você se candidatar, eu voto em você, que você já sabe mais do que 1 milhão de político aí que deveria saber isso aí que você está falando de cor e salteado. Certo, Romano? Então, galera, vamos votar na Romana Leal para a próxima eleição. É, Romano? Então tá, gente. Brincadeira, mas você está coberta de razão, Romana. É isso mesmo.
esses percentuais que a Romana está falando, tanto da educação quanto da saúde, eles são verbas vinculadas. Então, não tem como o político sair fora disso. Ele, obrigatoriamente, tem que destinar uma parte para a educação e uma parte para a saúde. O restante, ele tem que rebolar para... Não é, professor? Oi? Se ele descumprir, ele causa improbidade administrativa. Exatamente. Né? Ele pode ser cassado e até preso. Exatamente. Então, é isso aí. Romana está coberta de razão. Então, ele não pode descumprir com essa obrigação que é constitucional. Se ele descumprir, ele responde perante a sua casa legislativa, se for prefeito no município, se for governador no estado, e se for o presidente, né, no Congresso Nacional, por crime de improbidade administrativa. Certo? Isso tudo está previsto no orçamento. Então, vamos voltar aqui. Romana está certinho. Os impostos da União estão lá no 153, no 154. 154, ele teria dois impostos, que é o imposto residual e o imposto extraordinário de guerra. Esses dois impostos, eles não existem. Certo? A União ainda não criou o imposto residual. E também o imposto sobre grandes fortunas, ele ainda também não existe. Sempre há um debate se a gente vai taxar as grandes fortunas, mas a gente ainda não chegou nesse avanço aí. Os estados, eles podem criar o ITCMD, o ICMS e o IPVA, está previsto no artigo 55, inciso 1, 2 e 3. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa-mortes e doação de qualquer bens e direitos. Então, se você receber um bem de herança, você tem que pagar o ITCMD. Ou então, se em vida a pessoa está te doando alguma coisa, também tem que pagar o ITCMD. O ICMS, vocês conhecem ele muito bem aí, Nova Serrana, o pessoal recolhe muito ICMS. Ele é sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se incidem no exterior, o ICMS. E o IPVA é o imposto de propriedade de veículos automotores. Isso daí é de obrigação dos estados e dos distritos federais. E o nosso artigo 156, ele vai falar sobre os 3 impostos estaduais, municipais, IPTU, ITBI e o ISS. O IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, está previsto no artigo 156. O 2 é o imposto intervivos de qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. Então, toda vez que você compra um imóvel e faz essa transmissão passando de uma pessoa para outra pessoa, tem que pagar o ITBI. O ISS é o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Aqui eu trago os nomes iures e os nomes técnicos de cada imposto, certo? Nome iures e nomes técnicos de cada imposto. E aqui eu trago o meu fraternal abraço e o meu telefone de contato para vocês novamente. Quem não tem, anota aí, gente. Olha, qualquer dúvida, você pode me chamar no WhatsApp, tá? 99195-9959. DDD é o 31. 99195-9959. Com essas considerações, eu vou me despedindo de Vossas Excelências e espero reencontrá-los na próxima aula, se Deus assim quiser e Ele quer e nos permitir. Tranquilo, galera? Então, até a próxima terça-feira. Fiquem todos